Bom dia, pessoal. Quer dizer, boa tarde agora, né? Eu queria falar para vocês hoje sobre o tema de compromissos. Muitas vezes a gente não está disponível para fazer alguma coisa, né? A gente não está com vontade, ou a gente realmente não pode estar fazendo outra coisa ali, aqui, etc. Mas nas coisas de Deus, a gente tem que ter coisas de Deus, né? Tipo, a gente tem que dar uma prioridade a mais. A gente tem que pensar um pouco a mais. Como assim? Exemplo, você sabe, vamos supor no primeiro cenário, onde que você vai ter que ir para um trabalho, para uma reunião, para a escola, alguma coisa assim, que você não pode deixar de ir. Ok, Deus entende. Mas uma coisa é você ter o tempo disponível antes disso e não querer fazer aquilo do que você realmente não poder. Exemplo, eu tenho que ir para um trabalho, para a escola, alguma apresentação assim, meio-dia. Aí você acorda 10 horas. Você em vez de aproveitar o tempo que você tem, é, que você está disponível para fazer, ler uma Bíblia, orar, ver algum vídeo de Deus, ouvir um louvor, alguma coisa assim, fazer a sua rotina com Deus, basicamente. Você, em vez disso, jogar, ver uma série, ficar fazendo nada, você gastar esse tempo com si mesmo, basicamente. Você gastar ele com o seu lazer, você não está dando prioridade às coisas de Deus, infelizmente. Porque você tem o tempo disponível. Você tem. Uma coisa é você ter que acordar e já arrumar e ir para a escola, isso aí, ou ir para o trabalho. Isso aí é uma coisa diferente, né? É uma obrigação, um dever. Deus entende que você não vai ter aquele tempo naquele momento. Mas assim que disponível, faz. Começa a rotina de Deus. Saiu do trabalho, toma só um banho ali pelo menos e vai. Se puder, já voltou, já começa a orar, porque oração não precisa de organização quase nenhuma, né? Você pode orar em pensamento, falando, você não precisa de organização nenhuma. Então, exemplo, você pode acordar, assim que acordar, se tiver um tempinho ali, não precisa de tanto tempo para orar assim, não. Ora o tempo que você conseguir. Ora um pouquinho ali, fala com Deus, que começar um dia com Deus é bom, né? Você já começa conversando com Ele ali. É, isso também vale para essas coisas, tipo, ler a Bíblia. Só que eu indiquei orar aqui primeiro por causa que é uma coisa que, se a vida da pessoa é mais corrida, vai dar tempo, né? Na maioria das situações dá tempo de orar, nem que seja um pouquinho só. Uns 5 10 minutos ali. Já ler a Bíblia demora um pouquinho mais, até porque tem gente que lê mais lento. Mesmo a pessoa que lê mais rápido ali, né, demora mais tempo para orar do que ler a Bíblia. Então, coloque a prioridade nas coisas de Deus. Obrigar, depois que você terminar o que você tem que fazer, assim disponível, começa a fazer essa rotina com Deus. Ora, lê a Bíblia, jejua, essas coisas desse tipo assim. Então, sempre que tiver um tempo disponível, se você está num domingo, num sábado, que você não tem nada para fazer, ou se tem, lá pro final da tarde, no meio-dia, sei lá, ou depois, você aproveita amanhã e faz as coisas com Deus, porque aí você vai estar dando essa prioridade que a gente tem que dar para Deus, né? Porque sempre tem que colocar Deus em primeiro lugar, Deus acima de todas as coisas que a gente for fazer. É, Então já se organiza, você sabe que você vai ter que ir em algum lugar no outro dia, você coloca um despertador ali, acorda mais cedo, faz a rotina de Deus, ou no mesmo dia ali, se você for o dia já e você não ter feito isso, já se tiver tempo disponível, já faz a rotina com Deus. E prioriza fazer as coisas de Deus, não deixa para fazer qualquer coisa é, no lugar dele, não. Ah, não, eu tenho que ir pro aniversário, sei lá, um aniversário ou alguma coisa assim, e eu vou deixar de ler a Bíblia para isso. Não.
prioriza ler a Bíblia, orar, do que em uma festa, alguma coisa assim. Uma coisa é trabalho, obrigações, né, que você tem que fazer, mas se for opcional, faz as coisas de Deus, não importa o que for, entendeu? Tem estações e tem contextos diferentes, né? Mas se for uma coisa opcional, você prioriza estar ali com Deus, falar com Ele, ler a palavra dele, jejuar, fazer esse tipo de coisa assim. Então é isso, pessoal. Não deixa Deus para depois, independente da situação que você tiver aí. Sempre colocando Ele acima de tudo, não deixando Ele para depois. Pelo contrário, colocando Ele em primeiro lugar. Aqui, ó, se vocês não tiverem uma ideia de rotina, vocês podem fazer o seguinte: eu tenho uma rotina aqui que eu vou compartilhar para estar ajudando vocês. Como eu tô nas férias, né? Eu tô nas férias, eu estava estudando antes. Eu não tenho nada para fazer, né? A não ser o curso. Eu tenho curso, na verdade, né? Mas curso é online e eu escolho a hora que eu quero fazer. Mas assim, vocês podem estar, assim que vocês acordarem, se for o primeiro cenário que é um dia livre, né? Vou falar primeiro do dia livre. Se for um dia livre, vocês primeiro oram, acorda, já fala com Deus. Se você esquecer, não tem problema, uma coisa é você esquecer, né? Aí você não controla. Se possível, até hora antes, um dia antes, ou antes de você dormir, falando: Deus, ó, não me deixe esquecer que eu tenho que orar assim que eu acordar. Já pede para Deus para Ele te ajudar ali. E inclusive você já treina a sua oração, né? Fala assim: Deus, ó, por favor, não me deixe esquecer de orar. Você pode até colocar um nome no despertador lá, orar, assim que eu acordar, alguma coisa desse tipo, ler a Bíblia, assim. Eu oro, como eu tenho tempo disponível depois que eu termino de orar. Eu vou ler a Bíblia, e depois eu faço o que eu quero, mas eu faço qualquer coisa. Aí lá para 5 horas eu oro de novo, leio a Bíblia de novo e aí acabou. Aí essa é a minha rotina com Deus. Eu tenho esses dois horários para orar e ler. Então é isso. Agora nos dias que você estiver ocupado. Por exemplo, eu saio, vamos supor que vocês que estão assistindo tem um trabalho, tem alguma escola e vocês saem, vou até colocar tipo puxado mesmo para quem realmente tem que tipo acordar cedo, 5 horas da manhã ali. Você acorda 5 horas da manhã, fica até onde que você tem que ficar até umas 5 da tarde. Eu tô colocando esse horário aí porque é o horário que eu acredito que bastante gente esteja trabalhando, porque, né, é o horário que eu acredito que muita gente está trabalhando ou indo para a escola. Você faz suas coisas normais, se organiza para sua escola, trabalho. Se você tiver um tempinho, se você tiver tempo, ora com Deus, ora também. E se você tiver mais tempo ainda, lê a Bíblia antes, faz o que der para fazer a rotina com Deus antes das suas obrigações. Se der tempo, se não der, tudo bem. Se não der, se der também, né? Se não der, depois que você chegar do que você tem que fazer lá no trabalho ou na sua escola, você começa ali sua rotina com Deus. No máximo, toma um banho ali, faz coisas básicas ali. Mas se puder, já chega e ora. E depois já começa a ler a Bíblia ou fazer alguma coisa assim. Assim que você tiver tempo, para dar prioridade, mesmo que você já tenha orado antes de ler a Bíblia, é bom você fazer de novo, se você estiver disposto mesmo, se você conseguir, você lê e ora de novo. Mas pelo menos tenta só naquele início ali, quando você tiver tempo, pelo menos orar e ler a Bíblia uma vez no dia, pelo menos, assim. Mas assim que você estiver disposto, você faz. Quando você conseguir, chegou o trabalho da escola, já começa a rotina com Deus. Ou toma um banho ali, como eu já falei, ou escova os dentes, ou alguma coisa assim. O tempo que você tiver ali, você dedica a Deus. Então é isso. Desejo que vocês tenham uma boa caminhada com Deus. Passando aqui para avisar que nos outros vídeos que eu falei, eu tinha falado que eu ia fazer vídeo todas as 2 horas.
Mas não tá... Eu vou até olhar as horas aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. São 2h21. Esse vídeo vai sair lá para as 2h30, 2h40. Mas é porque, tipo, eu começo a gravar mesmo. Vou começar a gravar no processo de gravação. Eu começo 2 horas. Mas não dá, quer dizer, não posta. Eu não consigo começar a gravar 2 horas e terminar 2 horas, né? Não faz nem sentido. Mas eu vou tentar postar realmente 2 horas em ponto todo dia hoje. A partir de hoje eu vou tentar postar. Agora não vai dar, né? Mas amanhã já vou tentar começar a postar 2 horas. Vou gravar vou tentar começar meia hora antes. Aí acredito que dê pra postar 2 horas ali, ou com um atrasinho de 5, 10 minutos no máximo ali. Mas é isso. Talvez se um dia eu tiver muito atrasado, alguma coisa assim, o vídeo só saia 3 horas. Mas bem raro, eu acho, ou 2h30. Mas eu vou tentar estar postando 2 horas agora. Então é isso, galera. Dediquem sempre a Deus sua rotina, prioriza ele e essas coisas assim. Coloque ele em primeiro lugar na sua vida. E não faz coisas de Deus de qualquer jeito. Ora com dedicação, lê a Bíblia com dedicação, tudo empenhando, né? Porque é uma coisa para Deus, não é para qualquer um. Vocês se puderem, vocês podem deixar o like aí, se inscrever e comentar aí para ajudar. Como eu falei no outro vídeo, se vocês quiserem um tema que eu fale sobre, podem comentar aí, não tem problema. Eu tô falando isso não pra ganhar nada, tá? Mas é só para espalhar a palavra de Deus. Então é isso, galera. Falou, tchau aí.